Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, envolva-nos a todos em sua sublime paz. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, esse périplo que temos feito aqui pelo Espírito Santo. É a primeira oportunidade que temos de doutrinariamente estar por aqui, fazendo algumas palestras, nesse estado pelo qual temos um profundo carinho, né? Temos uma tia que mora aqui próximo, e quando menores a gente vinha com uma certa frequência aqui, a Jacaraípe ali, Guarapari também, e tem sido uma alegria, né? Encontrar tantos corações que vamos conhecendo pelas redes, né, que vão acompanhando às vezes o trabalho, partilhando conosco dessa jornada, dessa caminhada que nos propusemos a trilhar com o Mestre. Temos a oportunidade desses encontros presenciais, dos abraços, é sempre uma imensa alegria. Uma das maiores alegrias em nossa jornada espírita é justamente podermos encontrar esses corações que partilham conosco do ideal, que ouviram o chamado, o convite, e se propõe a seguir pelos passos do Divino Mestre. Então, desde já, gostaria de agradecer pelo carinho, esperando retribuir esse carinho na forma de reflexões que sejam úteis a cada um de vocês, os que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que possamos comungar dessa vibração, dessa presença do Divino Amigo de todos nós. E o tema que nós propomos para esta manhã, explicando um pouquinho aqui da jornada para chegarmos até ele derivou do próprio nome do Estado, Espírito Santo. Comentava com os amigos que há algum tempo a gente estava meio dedicado ali a um estudo da própria história do Brasil, lendo algumas obras a esse respeito, da fascinante história do nosso país. E me recordo quando estudava um pouco da história aqui do Estado do Espírito Santo, e o porquê também do nome, né, que foi dado em homenagem à terceira pessoa aí da Trindade, por aquele que foi o fundador de Vila Velha, que era o responsável aqui pela capitania. E aí, pensando nesse termo, né, nessa expressão, nós prontamente a vinculamos à interpretação espírita em torno desse termo esse que vem naturalmente do Evangelho, que na teologia tradicional ganhou uma certa conotação, mas que para nós, por exemplo, pelo Espírito Emmanuel, terá uma outra conotação, um pouco distinta, embora exista ali uma certa correlação, mas Emmanuel, ao falar do termo Espírito Santo, por exemplo, no livro Paulo Estevão, se não me falha a memória, também no livro O Consolador, ele nos dirá então que por Espírito Santo deveremos entender a falange ou o conjunto dos Espíritos santificados, na luz e no amor, que cooperam com Jesus, na coordenação dos processos evolutivos da Terra. Espíritos esses, alguns, que vieram ter aí conosco, né? Quando olhamos, por exemplo, para um espírito como Estevão, não temos dúvida de que Estevão faz parte desse Espírito Santo, desse conjunto de espíritos santificados que cooperam com Cristo na condução da humanidade terrestre. E isso vemos pelo próprio livro Paulo Estevão. Quando lá no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, há referência de que Paulo era guiado pelo Espírito Santo, Emmanuel nos descreve que, em geral, o espírito que estava ali mais próximo era justamente Estevão. O primeiro dos mártires cristãos, vítima do próprio Saulo, outrora algoz, que agora se fazia o grande divulgador do cristianismo, tendo por benfeitor ali, especialmente dedicado à sua tarefa, o próprio Estevão. Então, dessas maravilhas do Evangelho, quando o Senhor então nos propõe essa união que ficaria para os séculos, a primeira vítima e o primeiro verdugo na história do cristianismo, unidos em prol dessa causa, justamente demonstrando o poder transformador da mensagem do Cristo nas vidas, no tempo, no espaço, como Emmanuel mesmo diria, demonstrando que a mensagem do Cristo será sempre o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E Paulo é um testemunho vivo disso. Essa união entre Paulo e Estevão é também um testemunho vivo disso, a se traduzir nessa obra tão bela e tão encantadora que nos inspira. Então, Emmanuel ali nos traz essa conceituação acerca dos espíritos santificados.
E em pensando, então, nos Espíritos santificados, logo nós nos recordamos de uma outra passagem do Evangelho, na qual Jesus vai tratar desse tema e que, creio, é de muita importância, de muita pertinência para todos nós em nossa jornada espiritual. Porque o que é então um Espírito santificado? Como chegar a sê-lo? Pelo que depreendemos, é algo nobre, é algo sublime. Então, se vamos despertando para isso, é preciso entendermos o que é isso, como chegar até lá. Porque a doutrina, eminentemente, nos apresenta uma proposta de evolução, dizendo-nos que o Cristo é, um dia seremos. O que vemos no testemunho e na vida desses grandes espíritos que nos inspiram é também a nossa destinação, é também a nossa herança. Então, na essência, uma mensagem de profunda esperança, dizendo-nos que todos haveremos de chegar lá, todos teremos a mesma destinação. E talvez isso tenha ficado assim evidente, ou nenhuma frase do Evangelho deixe isso de maneira mais evidente para nós, como aquela do próprio Mestre: as coisas que faço, vós também as farão, e maiores. As coisas que faço, vocês também as farão, e ainda maiores. A denotar para nós essa herança sublime que está a todos nós reservada, cabendo-nos o trabalho de compreender e de nos esforçarmos por chegar até lá. Então, a fala de Jesus, que vai ser o ponto de partida da nossa reflexão nesta manhã, encontra-se registrada no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 17. Só para contextualizarmos, esse capítulo é todo ele uma oração do Cristo. Às vezes pensamos, a única oração que Jesus nos deixou, propriamente, foi o Pai Nosso, que está lá registrada no Sermão do Monte e tal. Sim, essa é uma das orações que o Senhor nos deixa. Claro que toda a sua mensagem, cada um de seus sermões, cada uma de suas falas, ao fim e ao cabo, é uma oração. Porque é o voltar-se da mente para as forças superiores da vida. Mas o capítulo 17 de João é todo ele uma belíssima oração de Jesus pelos discípulos, daquele tempo e de todos os tempos, para o porvir. Oração essa que enfecha, que encerra aquela reunião íntima de Jesus com os primeiros discípulos. Conhecida esta reunião como Última Ceia. Do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, temos o registro dessa reunião, das falas do Mestre àqueles corações, preparando-os para a luta, porque já no horizonte se divisava a cruz. O Mestre já entrevia o que o aguardava, mas os discípulos ainda estavam num estado meio que de deslumbramento, de incompreensão quanto à magnitude da tarefa e os sacrifícios que lhes seriam pedidos. Então, nessa reunião, Jesus vai esclarecendo, vai lhes trazendo elementos de fortalecimento, de preparação, mas também de consolo, de esperança, encerrando então aquele momento com essa oração. Fica a sugestão para que leiam todo esse capítulo 17, profundamente inspirador. Mas nós vamos nos deter mais especificamente no versículo 17, quando Jesus diz assim, no contexto dessa oração, falando com Deus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus, orando por nós, a Deus, pede ao Pai, pelos seus discípulos, por aqueles que ao longo dos tempos viriam a despertar para a sua mensagem. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Uma oração simples, singela, mas que encerra, que contém em si todo o programa da evolução do ser à luz do Evangelho. À luz da mensagem cristã, como expressão máxima de verdade já recebida pela humanidade. Lembrando que por Evangelho não entendemos simplesmente o texto, mas a mensagem viva
que daquelas palavras se irradia. Por Evangelho, entendamos, sobretudo, a vida do Cristo, ali registrada por meio dos textos para que chegasse até nós. Mas é o espírito dessa mensagem, a verdade que se irradia e que contém em si, então, essa imensa força, esse imenso poder de alguma maneira, acionar, estimular, impulsionar o processo de evolução no qual todos nós estamos inseridos. E, fundamentalmente, hoje aqui, o nosso propósito é esse: refletir sobre a nossa relação com a verdade. O que decorre do encontro de uma alma com a verdade? Quais os caminhos possíveis a partir daí? Como ela opera em nós, no ser, na consciência, no contexto da criação? Qual o papel da verdade? Lá, dita por Jesus, essa palavra divina a expressar a própria lei do Criador, aquilo que Ele estabeleceu desde todos os tempos, desde o princípio, como Ele próprio. Porque, pensando na verdade, à luz do Espiritismo, vamos chegando a essa conclusão apenas aparentemente simples. A verdade é o que é. A verdade é o que sempre foi, o que segue sendo e o que sempre será. O Chico mesmo, alguns amigos, algumas pessoas próximas diziam que ele costumava falar: a vida é o que é, as pessoas são o que são, as coisas são o que são. Parece simples, mas veremos em verdade que muitos dos nossos problemas, ilusões, desvios, muitas de nossas voltas no processo evolutivo decorrem do simples fato de não aceitarmos as coisas como elas são, a vida como ela é, nós como nós somos, ou seja, vermos-nos tais quais somos para então fazermos-nos melhores. Em geral, queremos mascarar o que somos, não querendo olhar, facear a verdade, e nisso ficamos presos em celas de ilusão, amarrados, nessas próprias teias de ilusão que criamos para nós próprios. No fundo, vamos compreendendo que muito do nosso atraso, digamos assim, muito da nossa estagnação na vida, na senda evolutiva, decorre do simples fato de não aceitarmos a vida, as leis da vida, tais quais elas são. A realidade das pessoas, a realidade do que sou, do que preciso fazer a meu respeito ou a respeito da minha evolução. Então a gente vai meditar um pouco a respeito dessa relação, desse contato. A alma entrando em contato com a verdade. Porque diz-nos o Mestre, a verdade tem esse poder de santificar. Já que a nossa meta lá é o Espírito Santo, os Espíritos santificados, os altiplanos da evolução, Jesus nos dá o caminho. Santifica-os na verdade. Então a verdade há de ser um elemento essencial se quisermos chegar àquilo que é a destinação, àquilo que é o propósito. E é preciso entendamos como então ela vai operar ou nos estimular a dar esses passos fundamentais. E para isso, nós nos recordamos aqui de algumas histórias, alguns exemplos ilustrativos a respeito dessa relação da alma com a verdade. E a primeira delas está no livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, por Francisco Cândido Xavier. Lá no capítulo de número 25, ele tem uma mensagem intitulada A Visita da Verdade. E é uma espécie de conto, mas bastante ilustrativo no seu simbolismo, porque Neio Lúcio nos diz, na verdade, Neio Lúcio ele traz o registro de contos que Jesus contava lá no culto, na casinha de Simão Pedro, aquelas primeiras reuniões mais íntimas entre Jesus e os discípulos, nas quais o Mestre ia esclarecendo, então, acerca do seu reino, acerca da proposta do Evangelho.
Então Jesus traz esse conto, dizendo que existia um homem que vivia ali numa caverna muito escura. A correlação, por exemplo, com o mito da caverna de Platão não é em vão, ela é de fato muito real nesse caso. Então existia esse homem que vivia numa caverna, tudo escuro, e ali estava na condição de uma das mais miseráveis criaturas, a lamentar-se pelo estado em que se encontrava, angustiado, aflito, né, por aquela escuridão, e naquela caverna ele sentia um cheiro que não era muito agradável e tal. E dali então ele clamava, né, a Deus, ao Senhor da vida, que o pudesse auxiliar, clamava contra as suas dores, contra aquela angústia, contra aquele mau cheiro, aquele estado em que se encontrava. E esse clamor, essa prece alcançando o Altíssimo, recebeu então a resposta. E aí diz-nos o Mestre que foram enviadas sucessivamente a esse indivíduo algumas das emissárias divinas. No caso, a fé, a esperança, a caridade. Cada uma dessas foi sucessivamente o visitando. E no contato com elas, ele recebia algum consolo, algum esclarecimento, algum alívio. Esquecia-se por algum tempo daquela sua condição, do estado em que estava, porque essas forças, essas emissárias divinas o impeliam à paciência, à perseverança, à confiança, à gratidão e tudo mais. Então ele encontrava um certo consolo, um certo alívio, mas daí a algum tempo se via ele novamente na mesma condição. A lamentar-se, a reclamar, a se revoltar, etc., a clamar a Deus. Então veio uma das emissárias, depois foi enviada outra, e ele permanecia nessa situação. Claro que tudo isso é uma metáfora da nossa condição humana, muitas das vezes, da nossa relação com o divino e com a própria vida. Até que então, chegado o momento aprazado, o Senhor da vida resolve enviar uma outra emissária. Já havia enviado a fé, a esperança, a caridade, as 3 virtudes teologais, segundo o apóstolo Paulo, né, na sua epístola aos Coríntios. Resolve o Senhor da vida então enviar a verdade àquela caverna escura. E quando a verdade então penetra aquela caverna escura, sendo a verdade a expressão da divina luz, sendo a luz por excelência, ela ilumina o ambiente. Ela revela o ambiente. E aquele indivíduo então tem o contato com a realidade das coisas. Porque ele percebe que todo aquele estado, aquele mau cheiro, tudo aquilo decorria de feridas que ele mesmo possuía, as quais antes não via, mas que agora passava a ver. Ou seja, a luz da verdade irradiando-se, clareando o ambiente e, portanto, revelando a própria condição dele, o fazia ver o grande responsável por aquele estado de coisas. O fazia lidar, enfim, com a responsabilidade. E ao ver aquela realidade, ao notar que não poderia mais simplesmente terceirizar responsabilidades ou permanecer num estado de lamentação quando os problemas fundamentalmente estavam nele próprio, ele se assusta. Tem uma dificuldade de lidar com aquela realidade que se afirmava, que se patenteava, e então, num desespero ante o contato com a verdade, não a suportando, resolve fugir, procurando uma outra caverna, uma outra furna, onde pudesse mais uma vez se aninhar, para ali permanecer naquela anterior condição. Então, é uma metáfora, mas profundamente verdadeira e descritiva, de um dos caminhos possíveis no contato com a verdade. E geralmente, quando analisamos a evolução, quando analisamos a nossa trajetória, geralmente o mais percorrido ante a visita da verdade. O caminho da fuga, o caminho da negação, o caminho de buscarmos de volta alguma ilusão que nos mantenha, digamos assim, no antigo estado, sem termos que tomar o fardo da responsabilidade,
mesmo que ela seja libertadora, acabamos optando por voltar às velhas furnas de ilusão, não reconhecendo uma realidade que nos é própria e que somente a partir do seu reconhecimento poderia nos libertar de fato. Então, muitas vezes, muitos espíritos, ante a verdade, temos fugido, buscando novamente aquilo que nos mantenha nesses estados de ilusão. Ou seja, ante o chamado da verdade, para selarmos ali um compromisso de aperfeiçoamento, geralmente não aceitamos o convite, o contrato, e selamos novamente um compromisso com a ilusão, ou com o engano, com a mentira, com aquilo que não é real. Lembrando mais uma vez o Chico, a vida é o que ela é, a lei divina é o que ela é, nós somos o que somos, mas não querendo lidar com o preço associado a isso, mais uma vez reafirmamos o nosso compromisso com a ilusão. Aqui recordamos-nos de uma outra fala de Jesus que ganha mais sentido e significação a partir dessa perspectiva. Porque num de seus discursos mais interessantes sobre verdade, sobre mentira, que está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 8, Jesus está dialogando com os fariseus. Ele vai nos dizer assim a respeito do diabo, né? Que, como sabemos, para nós espíritas, não é um ente em si eternamente votado ao mal. O diabo é simplesmente a expressão, a parcela em nós que busca fugir à verdade, ao compromisso com a lei divina e, portanto, ao compromisso com o aperfeiçoamento. Diabolos, do grego, significa opositor. Satanás, do aramaico, do hebraico, significa adversário. Diabolos, Satanás, portanto, é a expressão em nós que se opõe à realidade da vida, à realidade da lei divina, o único elemento de fato libertador para o ser. Então Jesus, dentre tantos títulos ou definições que ele poderia dar ao diabo, nessa conversa, nesse diálogo com os fariseus, ele assim o define: o pai da mentira. Por que ele é o pai da mentira? Porque, fundamentalmente, em todo desvio da criatura humana, há a ausência de alguma aceitação em relação à verdade. Podemos analisar, fazer um exercício, cada um de nós, em todos os nossos desvios, em todos os problemas que ainda apoquentam, que ainda geram complicações, que ainda criam obstáculos à humanidade, haverá ali um compromisso com a mentira em detrimento da verdade. Então, a criatura, por exemplo, que ao invés de olhar para si, reconhecendo a sua realidade, os seus problemas, as suas imperfeições, para então maduramente poder lidar com eles e avançar e melhorar, aperfeiçoar-se, escolhe não selar esse compromisso com a realidade das coisas, com a realidade de si, e então passa, por exemplo, a terceirizar responsabilidades, a fazer elucubrações sobre os outros, a se deter nas imperfeições alheias, que muitas vezes ela própria não reconhecerá a fundo. Então fica presa nesse caminho de ilusões, de cogitações, que não lhe dizem respeito propriamente, fugindo a esse contato com a realidade libertadora a respeito de si mesmo. Ou outras tantas criaturas que, diante de tantas evidências, de tantos sinais, estarão de tal modo apaixonadas pelas suas ideias, pelas suas doutrinas, que deixarão a verdade de lado para se manterem ali apegadas, aferradas à conceituação de vida, à ideologia que abraçaram, e assim tantos e tantos problemas gerados no âmbito social, enfim, em todo desvio da criatura humana, diz-nos Jesus, toda expressão em nós que ainda representa uma oposição à lei divina e, portanto, ao progresso, há algum nível de descompromisso com a verdade. Por isso, Jesus assim denomina o diabo, a expressão em nós que nos mantém ainda estagnados ou aquém do progresso que já poderíamos realizar. Pai da mentira. Nesse mesmo discurso, para com os fariseus,
ele diria também a justa oposição. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Porque é o exemplo da caverna que trouxemos. Se o indivíduo ali reconhecendo que aqueles problemas, aquele estado de coisas dele derivava, ele maduramente poderia saná-los e caminhar para uma jornada libertadora e progressiva. Mas em escolhendo um compromisso com a mentira antes da verdade, ele mantém-se no mesmo círculo vicioso de estagnação. Então Jesus ele traz esse contraponto. Tudo em nós que gera empecilho, obstáculo ao progresso, representa em algum nível, em algum grau ainda um compromisso com a mentira em detrimento da verdade. Mas toda vez que eu abraço um compromisso com a realidade das coisas, com a verdade sobre mim, com a verdade que é a lei divina, entendendo-a para me harmonizar a ela, eis que então eu estou num caminho libertador, num caminho de progresso. Aí começamos a entender melhor o mecanismo daquilo que Jesus descreve naquela singela frase que nos motiva a reflexão. Santifica-os na verdade. Porque o que é santificação à luz da doutrina espírita? Senão progresso, senão purificação. O Espírito Santo, ou os Espíritos santificados, um Espírito crístico, como é o Mestre, não é senão aquele que foi sucessivamente, ao longo de milênios e milênios de evolução, sendo purificado, santificado pelo contato com a verdade. Uma vez diante dela, somos impelidos àquilo que nos impede de avançar. Somos impelidos a deixar para trás os antigos laços e compromissos com a mentira, abraçando a verdade libertadora que nos faz progredir. Porque em se tratando de progresso, só se mantém, só se constrói de fato quando se faz algo, quando se busca algo com esse compromisso com a lei divina. Porque a verdade é o que sempre foi, é o que sempre será. Portanto, tudo que não foi feito de acordo com ela não se manterá. Só há de se manter o que foi feito de acordo com isso que é o próprio eixo da criação, o próprio eixo da vida. De modo que todo movimento em contrário a ela é simplesmente condição temporária de experimentação, porque só se mantém na criação aquilo que foi feito de acordo com ela. De certo modo é o que nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na primeira questão, que abre a terceira parte da obra, sobre as leis morais. Kardec pergunta sobre a lei natural, e os Espíritos dirão-nos que a lei natural é a única capaz de direcionar um homem no sentido do progresso e da construção da felicidade. Ela diz o que ele deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, toda vez que eu me afasto da lei divina, portanto da verdade, eu gero algum estado de infelicidade, que é temporário, transitório, porque essa própria infelicidade no tempo, a dor, a desilusão, o desencanto, o exaurimento, vão me fazer de novo buscar a verdade como eixo condutor do nosso progresso, como base, a única, segura e sólida para a nossa felicidade e para a nossa evolução. É isso, em síntese, o que está representado. E é o que Jesus nos dizia: santifica-os na verdade. Portanto, só o contato com a verdade, o conhecimento da lei divina e o compromisso disso em minha própria consciência e a aplicação disso é capaz de nos santificar. Até lá, muitas vezes, vamos recorrendo a esses mesmos processos de fuga. Mas a fuga da verdade tem também um preço. Porque ninguém sai desse contato sem estar por ele marcado. Uma coisa é o estado de ignorância, em que não tínhamos sequer um referencial do que é a verdade. Outra coisa é, tendo tido um contato com a verdade, querer fugir dela. Porque uma vez que a verdade nos tocou, nos alcançou, ela deixa marcas. Ela inicia um processo. E o máximo que conseguiremos em fugindo da verdade que nos visitou é ampliar cada vez mais um incômodo, uma angústia interior, justamente por estarmos fugindo dela. Porque a verdade, ao nos visitar, acessa em nós o que há de mais divino. Inflama, digamos assim, as brasas do ser. Como nos dizer, você é mais do que isso.
Seu destino é maior do que este. Tens muito mais a descobrir e a realizar. Por que, portanto, permanecer andando em círculos, fugindo da realidade, se ela te convida? Se a vida te pede mais? Ela aciona em nós a verdade, a consciência, a expressão da verdade em nós. E aí se torna cada vez mais difícil escapar ao seu contato e à sua influência. Então, um exemplo que, a nosso ver, descreve muito bem essa própria historinha que contávamos, lá da visita da verdade na caverna, é o exemplo daquele que aprendeu a duras penas, e mais tarde ele registraria isso em uma de suas epístolas, que nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, deixa isso registrado para nós. Nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Porque uma vez que ela alcançou a nossa vida, ela vai levar-nos até esse estado de purificação. Ela vai nos levarmos até o momento em que, enfim, cedemos e reconhecemos que longe dela não há liberdade, não há paz, tampouco felicidade ou mesmo progresso. Porque ele teve o contato com a verdade. Mas, talvez impactado por aquilo que ela revelava, intentou fugir dela. Mas a verdade o seguia onde quer que ele estivesse. É exatamente isso que vemos na descrição do livro Paulo Estevão, desde o primeiro contato dele com a mensagem do Cristo na casa do caminho, tendo ouvido o próprio verbo de Estevão, até o seu encontro fatídico e marcante às portas de Damasco. O que vemos? Saulo a fugir do convite, do chamado libertador da verdade. Pelo que ela revelava, pelo que ela o convidava a abandonar, a retificar de conceitos e de ideias. E àquele tempo ele ainda não queria fazê-lo, mas ele já havia sido tocado pela verdade. E a verdade, ela vai cumprir a sua obra de purificar a cada ser, a cada ideia, a cada doutrina, a cada coisa no universo, será submetida ao contato com a verdade, para que a verdade a todos nos santifique, nos purifique, nos aproxime daquilo que é o ideal, que é o mote, que é o objetivo da criação. Então ele vai relutando, ele vai resistindo, mas internamente ficava a se indagar, mas que Cristo é esse que parece me perseguir onde quer que eu vá? Mas que incômodo é esse que parece crescer dentro de mim, roubando minha paz? Até que então, diante de Damasco, ele tem o contato, dessa vez de maneira ainda mais ofuscante, com a verdade. E é interessante a maneira pela qual Emmanuel descreve, né, o estado psicológico de Paulo ali, como ele se sentia, o que ele percebeu, o que ele viu, porque Emmanuel diz assim: era como se o doutor de Tarso houvesse sido ferido de morte ante a derrocada dos conceitos, dos princípios que antes norteavam toda a sua existência. Ou seja, a verdade, gente, ela é um banho purificador. Ela é o elemento revelador por excelência da solidez de uma ideia, de uma doutrina, de uma perspectiva, de uma vida, de um ser. Só permanece o que passa por esse banho purificador e revelador. Mas muitas vezes não queremos deixar para trás o que a verdade veio purificar, o que ela veio levar. E aí o sofrimento, e aí a dor. Mas ela nos marcou. E é interessante o símbolo, né? Porque Emmanuel diz que ele havia como que sido ferido de morte. Recapitulando a fala de Jesus, lá em João 17, a tua palavra é a verdade. Paulo, numa de suas epístolas, diria que a palavra divina é a espada do Espírito. Uma espada de dois gumes. O que é a espada de dois gumes? Era aquela espada usada para perfurar. E eu me recordo da primeira vez que a gente fazia essa correlação, entendendo que, na verdade, o que a verdade faz conosco? Ela é essa espada
que vem e fere-nos o ser. Ao contato com a verdade, o que você era está destinado a perecer, para que você se faça alguém melhor, mas conforme a verdade. A questão é que muitas vezes iremos resistir. E quanto mais resistimos a esse morrer do velho eu para que um novo se afirme e se apresente, mais angústia sentiremos. Então é o que Emmanuel descreve. Ele havia sido ferido de morte. Quando ele ouviu de Estevão aquelas palavras, quando ele ouviu de Abigail a realidade sobre o Evangelho, sobre a mensagem do Cristo, o Saulo que ele era havia sido ferido de morte. E até ali ele vinha, digamos assim, capengando, nos estertores da morte daquele antigo eu, porque uma nova realidade queria se afirmar, mas ele relutava. E é por isso que Jesus então lhe diz: não recalcitres contra os aguilhões. Em outras palavras, meu amigo, minha amiga, se a verdade te feriu, se a verdade te marcou, não resistas. Não tente lutar contra ela. Não há progresso, não há felicidade, não há paz tentando lutar contra ela. Deixa que ela se afirme em sua vida. Deixa que o velho eu, ferido por ela, morra, para que a sua nova versão, mais conforme a verdade, possa nascer. Então nós vemos um Saulo ferido de morte, como diz Emmanuel, não por acaso, que vinha ali sangrando, resistindo, aferrado aos seus compromissos antigos com certas ilusões, com certas vaidades, com certas convenções, mas já dando os últimos sopros, o último suspiro. E aquela última visita ofuscante do Divino Mestre foi o golpe de misericórdia naquele homem vencido, superado, ferido de morte pela verdade, para que então começasse de fato a nascer a nova criatura. Como mais tarde ele diria: quem está em Cristo, nova criatura é, porque o antigo ser morreu, foi ferido pela verdade. Então Emmanuel descreve, o que se passava na sua mente. Aquele doutor ali, ferido de morte, chega a concepção, chega a compreender. Estevão estava com a verdade pura. A senda de Abigail era a real. Aquele era o Messias, era o Cristo. Ele intentara fugir da verdade, mas fugir da verdade traz consigo um preço. E tentar manter-nos nesse estado custa demais. De modo que cedo ou tarde a ela nos curvamos. E nos dispomos então a nos fazermos agora mais conformes a ela. Então o contato com a verdade apresenta para nós esses dois caminhos. Claro, um contato gradual, à medida que vamos evoluindo, vamos acessando mais raios, uma maior irradiação dessa verdade, que é reveladora. E aí, basicamente, se abrem diante de nós esses dois caminhos. Ou dela intentamos fugir, voltando às cavernas de ilusão, pagando um preço dessa estagnação. Um incômodo cada vez maior, porque a consciência esclarecida pela verdade cada vez mais impelirá a criatura agora a despertar para aquilo e a conformar-se a essa nova realidade que acessa. Ou, por outro lado, abraçamos a verdade e com ela encontramos a senda libertadora. É o que Jesus descreve lá no seu diálogo com os fariseus, lá na sua oração na última ceia. De modo que a verdade, ela é esse grande portal, ela é esse grande elemento de fato purificador da vida. Todo ser, toda ideia, toda doutrina será submetido ao contato com a verdade. E caberá então a cada um de nós escolher se dela aceitamos o banho purificador ou se ainda a ele resistimos, criando para nós cada vez mais a angústia, o conflito interno de tentarmos viver lutando contra a realidade, contra a verdade que se atesta.
que se afirma para cada um de nós. É o vínculo, é o preço que escolhemos pagar. Isso nos remete a uma outra lição muito bonita, que está registrada no livro Boa Nova, um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. É o capítulo de número 6, quando Humberto Campos nos narra uma conversa que se deu entre Jesus e os discípulos, depois que o mestre notou uma certa inquietação no conjunto ali dos primeiros seguidores, à medida que eles foram compreendendo o preço que estava envolvido em seguir a proposta do Evangelho. Então, ele notava ali algumas indagações meio veladas, né? Alguns cochichos, mas será esse então o preço para seguir a Boa Nova? Será que nos custará tanto assim? E aí Jesus aproveita uma circunstância ali que considerou mais propícia e propõe esse tipo de reflexões para eles. E em determinado momento eles entram então na reflexão em torno da fidelidade. Jesus apresenta para eles assim, a fidelidade a Deus como sendo a qualidade mais importante na nossa senda, na nossa jornada pelo Evangelho. E aí, falando a respeito dessa fidelidade a Deus, que no fundo aqui dentro do nosso contexto é justamente esse compromisso com a verdade, ser fiel a Deus é ser fiel à verdade, ao que ela me revela, e passar a nortear a minha vida a partir disso. Falando a esse respeito, Jesus diz assim para os discípulos e para todos nós: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Então, a depender da minha escolha diante desse contato com a verdade, há um preço a se pagar. O preço de permanecer na ilusão é talvez uma satisfação mais imediata, mas algo muito caro a longo prazo, em termos de lágrimas, de aflições, a sensação do tempo perdido. Ao passo que o aceitar o compromisso com a verdade, a fidelidade a Deus, traz talvez um preço maior a curto prazo, pelo sacrifício que nos pede, pela disposição, a renúncia, pelo esforço e tudo mais, mas o que nos abre depois. Então Jesus está falando disso, da escolha e das consequências associadas. Então tudo na vida tem um preço. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Então a verdade chega, revela para nós a realidade e diz-nos, esse é o caminho, tanto de sacrifício, tanto de esforço, tanto de luta, mas veja o que te espera depois. Por outro lado, o mundo, com as suas ilusões, chega e nos diz, olha, tem aqui a satisfação mais imediata, por que abraçar essa senda, esse propósito, esse caminho, que vai lhe custar tanto em termos de suor, de sacrifício? Para mais tarde somente ter algum ganho? Não, pense no que é mais imediato. Para que lidar com essa realidade se você pode simplesmente ignorá-la? E aí a gente vai comprando essa ilusão de que dá simplesmente para fugir da verdade, ou permanecermos indiferentes diante dela. Quando a consciência esclarecida pela verdade faz uma voz cada vez mais tonitruante, uma voz cada vez mais a ecoar dentro de nós, dizendo, não há como encontrar paz e felicidade longe da verdade. Só que muitas vezes a gente acaba aceitando o contrato, a promessa da ilusão, em detrimento do que é proposto pela verdade. Mas Jesus então nos impele a refletir, aos discípulos e a todos nós. Vocês já pararam para pensar nos tributos que a fidelidade ao mundo, isto é, a ilusão, nos pede? O prazer não costuma cobrar do homem um imposto tão alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então é preciso ampliar o olhar em termos de consequências e perceber que o mundo propõe-nos sim uma satisfação mais imediata, mas a longo prazo a que preço? Ao passo que a verdade sim nos propõe a luta desde já, mas com qual recompensa mais adiante? E aí eles seguem falando a respeito disso, Jesus prossegue, não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e às suas riquezas? Se o mundo pede tanto,
Porque não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Aí ele segue descrevendo o que é então o compromisso desse que adere à verdade. Ele diz mais adiante: entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Então, se mais lhe custa a curto prazo, ele vai encontrando sempre mais alegria, mais força, mais confiança, porque no sentido, no fluxo da vida, no compromisso com a verdade, com aquilo que é construção perene. Ao passo que o outro, se por algum momento encontra um certo alívio nas satisfações imediatas da ilusão, porque a ilusão é sempre agradável, como Emmanuel mesmo nos diz, quem está caindo geralmente está sorrindo, porque a ilusão, na maioria das vezes, ou se não sempre, é agradável. A criatura encontra essa satisfação imediata para depois amargar a sensação do tempo perdido, das oportunidades que não foram valorizadas. E ele vai explicando, os discípulos vão se tocando, com aquelas lições de Jesus, se emocionando, e aí ao final, todos ali muito emocionados com aquelas considerações do mestre, que sim, apresentava por perspectiva as lutas. Não pedia aos seus discípulos, aos seus seguidores, ilusão, não prometia a eles facilidades. Como Emmanuel mesmo vai comentar no livro Vinha de Luz, ao falar desse versículo, santifica-os na verdade, no capítulo 139, Emmanuel vai dizer, é interessante notar como que Jesus, na última oração pelos discípulos, não pede ao Pai que os isente da luta, não pede ao Pai que os dê facilidades, que lhes dê facilidades, pelo contrário, pede ao Pai que os santifique na verdade. Como a dizer que só nisso há realmente felicidade duradoura e perene, só no progresso. Só no compromisso com o que de fato a vida é, com o que de fato a lei divina é. E eles então dizem, emocionados, tocados, Senhor, seremos fiéis. Seremos fiéis à verdade, seremos fiéis ao compromisso com o teu reino. Jesus então continuou a sorrir como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia também a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, esses discípulos daquele tempo e de todos os tempos, os discípulos fiéis, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza, e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Souberam ser fiéis. Souberam entender que de todas as dádivas e bênçãos, de todos os pedidos que o Mestre poderia fazer por eles ao Pai, aquele era o maior deles. Pai, santifica-os na verdade. Em outras palavras, dê a eles, Pai, aquilo de que necessitarem para fazerem-se melhores. Dê a eles a oportunidade, Pai, de por fidelidade a esse projeto, ao Evangelho, ao teu reino, testemunharem o seu compromisso com a verdade, com o progresso, com a luz, com o amor, com o bem. Porque era isso que mantinha e sustentava aqueles mártires de outrora, submetidos aos mais humilhantes processos, quando lhes era pedido simplesmente que negassem a Jesus. Ainda que internamente se mantivessem seguidores do Mestre, lhes era pedido apenas, e a consequência de não fazer seria a morte, lhes era pedido apenas que negassem de palavra a Jesus. Mas nem isso conseguiam fazer. Tal o seu compromisso com a verdade. Porque como conviver com a mentira em nós? Como dizer
que negavam o Mestre, se no âmago mais íntimo queriam segui-lo, o amavam, sabiam que era ele a verdade. Não suportavam, portanto, essa contradição em si mesmos, a ponto de preferirem a morte a ter de negar a verdade, à qual já haviam vinculado o seu coração. E quando olhamos para as grandes almas que de fato têm transformado o mundo, impulsionando-o no progresso, veremos sempre esse compromisso com a verdade. Integral, dentro, fora, no que falam, no que fazem, em cada decisão. Por exemplo, a grande figura de Sócrates, condenado injustamente, condenado pela mentira, porque estaria a perverter a juventude ateniense e a ensinar a crença num Deus único. É lançado à prisão. Alguns conhecidos, algumas pessoas influentes lhe prometem a liberdade. Sócrates, basta você negar aí algumas de suas falas, a gente consegue te libertar, você vai para outro lugar, estará livre e tudo mais. E Sócrates, então, se nega. Porque aceitar aquilo seria justamente negar a verdade pela qual havia dado a sua vida. Então temos o julgamento lá registrado na famosa obra Apologia de Sócrates. Temos o veredicto. Sua esposa Xântipa se aproxima então, desesperada, angustiada da cela e diz a Sócrates: Sócrates, Sócrates, foste condenado à morte. E ele então responde: e o que tem isso? Não estamos todos condenados a ela? E ela então diz: mas a tua condenação é injusta. Ao que ele responde: e preferirias que ela fosse justa? Olha a grandeza do Espírito. Quem está em pior posição, Xântipa? Os que servem à mentira e à ilusão? Ou nós outros que, embora presos, estamos livres, porque a verdade liberta? Porque só a fidelidade à verdade liberta, alimenta o progresso e a luz. Assim também os mártires, que marcaram de luz a história da humanidade. Levados aos seus algozes, àqueles tribunais da injustiça, como nosso querido Rufo, do Livro Ave Cristo, que era conhecido por tal compromisso com a verdade, que foi deixado por último, quando Tassiano queria que todos os seus servidores negassem o Cristo. Dizem lá entre eles: deixemos Rufo por último, porque se ele for o primeiro, ele vai contagiar todos os demais. E assim o fazem. Um a um, os seus servidores vão renegando a Jesus com muita dor no coração, mas não tiveram a devida força. Chega em Rufo e eles dizem: negue ao Cristo ou morrerás. Não posso. Sou cristão e o meu compromisso é com a verdade. Eu poderia de lábio aqui falar que não sigo, mas eu não estaria sendo verdadeiro comigo e não conseguiria conviver com a mentira. Pois bem, então vamos deixar você preso, e a gente imagina o que ele passou na prisão. Vamos dar algum tempo para você pensar, e depois vamos perguntar de novo. E assim o fazem. Passados alguns dias, surge um Rufo todo marcado pelos dias da prisão. Imaginemos a fome, os castigos. Para tornar o testemunho ainda mais glorioso, trazem a sua esposa e as duas filhas e colocam-lhe a seguinte situação: tens aqui a tua esposa, as tuas duas filhas, e o caminho ou a proposta que tens diante de ti é a seguinte: ou negas ao teu Cristo, e elas então estarão salvas e você também, ou, se não o renegares, não só você será morto, como a sua esposa e as suas duas filhas serão vendidas a um mercador de escravos. Decida, Rufo. Vemos esse coração, então, curvar-se ante a profundidade do testemunho.
Mas ele mesmo diz ao seu verdugo: os que vão morrer se colocam diante da verdade. E aqui eu as entrego ao Cristo. Antes de mais nada, são tuteladas suas. Mas eu sou cristão e não posso negar a minha fé. Uma de suas filhas vem em sua direção, o abraça: papai, papai, quando virá conosco? E essa alma, numa luta que seria difícil descrever em palavras, mantém-se mais uma vez fiel à verdade, encontrando a destinação, o martírio. Mas antes, um consolo do Mestre aos que se fazem fiéis à verdade. O mercador de escravos se aproxima e muito sutilmente lhe diz aos ouvidos: morra em paz, eu sou cristão. Elas encontrarão lar na minha casa. Ele se fazia de mercador de escravos, na verdade, para libertar a muitos corações. E assim vemos Rufo entregar-se ao martírio com um sorriso no rosto, o sorriso do coração fiel à verdade, que encontra sempre dentro de si a paz e a esperança. E assim outros tantos. O próprio livro Ave Cristo nos traz o exemplo de Quinto Varro, o exemplo de Lucano Vestino, grandes mártires que, ante essa escolha, não souberam conviver com a mentira, escolheram pela verdade. Como diz o próprio Lucano Vestino, esse outro mártir, também registrado para nós no livro Ave Cristo, quando impelido, a negar o Cristo, ele diria àqueles que o perseguiam: não posso. Sou cristão, não tem outro Deus que não seja nosso Pai Celestial, cuja grandeza e cujo amor se manifestaram na terra por nosso Senhor Jesus Cristo. Renega os teus sortilégios, feiticeiro, diz o verdugo. Abjura ou sentirás o peso de minha decisão. Não posso alterar a minha fé, diz o apóstolo com simplicidade e com calma. E então um dos guardas o fere no rosto, na face. Alguns dos demais cristãos que estavam ali, se tratava de uma reunião que eles estavam tendo, na qual inclusive eles haviam recebido a visita de alguns mártires daquela região, que foi uma região conhecida como sendo a pátria dos mártires, e eles haviam sido avisados espiritualmente de que o testemunho estava próximo, de que a luta se faria mais intensa, por esses mesmos mártires que voltaram em espírito. E aí essa reunião é descoberta pelos guardas, pelo representante do imperador, e todos são ameaçados com a morte. É até interessante porque quando entram na reunião, perguntam, quem é o chefe do bando? E aí ninguém responde. Aí o guarda, o responsável, ele diz: quem é o chefe da casa? E o Lucano Vestino, que era o ancião, o mais respeitável daquelas figuras que ele estava, diz: o chefe da casa é Jesus, eu sou o responsável. E aí eles começam a ameaçá-lo, e ele, com essa postura de serenidade, tranquilidade, quando alguns dos cristãos que ali estavam começam a se emocionar, a caírem nesse estado de lamentação, de angústia pelo que estava por vir, ele então diz, convidando-nos a todos a refletir: filhas, não choremos por nós. Choremos pelos nossos perseguidores, orando por eles. Haverá maior desventura que a de confiar-se a alguém ao engano do poder, ou seja, à ilusão, à mentira, para acordar depois nos braços terríveis da morte. E assim ele se entrega de bom grado ao martírio por fidelidade à verdade. Em síntese, é o que está ali sendo nos apresentado por Jesus. Pai, santifica-os na verdade. A todos nós, portanto, que nos caminhos da doutrina espírita, nos caminhos da própria vida, ante as experiências difíceis, todos nós que nos sentimos visitados pela verdade, reflitamos. Entre as duas sendas que então diante de nós se abrem, qual escolheremos percorrer? A senda da mentira, da fuga à verdade, à realidade das coisas, é, a princípio, a mais bela e a mais agradável. Parece florida, mais larga,
mas certamente há de nos conduzir logo ali mais adiante ao abismo, no qual tantas vezes temos caído justamente por essa fuga. Por outro lado, teremos diante de nós também a senda da verdade. A mesma percorrida por esses nomes que foram para nós os heróis e heroínas de nossa fé. Senda áspera, como nos disse Jesus, senda estreita. Espinhos, cravos, lutas, dores. Mas esse foi o caminho percorrido pela maior expressão da verdade que entre nós já pisou. Se quisermos com ele seguir, aguardando o que só a verdade nos pode proporcionar, não há outra senda ou caminho a escolher. Que saibamos com Jesus também orar: Pai, santifica-me na verdade. Dá-me a coragem, dá-me a força, dá-me a esperança de, mesmo nessa senda áspera, perseverar, porque sei que este é o caminho de teus passos e que outro não há a me conduzir à minha destinação. À grandeza da vida abundante, de paz e de felicidade que a todos nos espera. Foi essa força, a mais poderosa do universo, aquela contra a qual nada podemos, foi essa força que fez os mártires a entrarem cantando nos circos de outrora e a se recusarem simplesmente a negar de boca o Mestre. Que saibamos, portanto, não somente o afirmar pelos lábios, mas em vida, diante da luz reveladora da verdade, mas com a certeza de que por meio dessa própria luz, incômoda a princípio, mas libertadora, haveremos de nos dirigir à luz maior que todos nos aguardam, à luz de Jesus, ao encontro do seu abraço de amor. A todos vocês, muita luz e muita paz nessa jornada, que a verdade seja de fato a nossa luz, a luz libertadora para o que nos espera no infinito da criação. Jesus abençoe a todos.